Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano. Você está na metodologia Poker 52 cartas. Este é o módulo básico de ouros, onde nós falamos sobre as fichas. Ou você está fazendo o curso Aprendendo Poker do Zero. Nesta videoaula, nós iremos falar sobre a importância do stack e qual a relação que ele tem no nosso range, de que forma ele influencia a escolha das nossas cartas. Então, para isso, nós já tivemos uma aula onde nós mostramos a relação entre o stack e os blinds. À medida que os blinds vão subindo, se não há a evolução do stack, a quantidade de blinds que nós jogamos, que nós temos condição de jogar, vai ficando menor. Então você veja que a cada aumento de blinds, se não houver um acompanhamento no aumento do seu stack, na quantidade das suas fichas que você tem, a quantidade de blinds que você tem à disposição para jogar vai diminuindo. Se você não assistiu esse vídeo, procura aí no nosso canal que ele está ali. Agora nós vamos alavancar aí um outro tipo de pensamento, avançar no raciocínio e entendermos qual é a relação de que a quantidade de blinds influencia no nosso jogo. E para isso eu preparei o exemplo de uma mão e um acompanhamento ali, com a imagem da mesa, do que está acontecendo na mesa, e a imagem descritiva na imagem ali com os retângulos amarelos e azuis. E aí você vê no retângulo laranja que toda essa é uma ação pré-flop. Na primeira street, que é a primeira linha ali dos retângulos azuis, nós temos as blinds, que são as blinds obrigatórias, as apostas obrigatórias. Você veja que ali no botão nós temos o botão do dealer, o disco amarelo com a letra D em vermelho. Logo à sua esquerda nós temos o small blind, e no small blind nós temos ali 0,5 BB, que é a aposta obrigatória do small blind. E à sua esquerda nós temos o Big Blind, que é 1 BB, a aposta obrigatória. Essas duas compõem a primeira street de apostas. Ainda no pré-flop, nós temos a segunda rodada, a segunda street de apostas, que são as apostas que são feitas sem obrigatoriedade. Ninguém é obrigado a apostar. Mas ali, no UTG, você vê que tem 3 BB, ou seja, o UTG fez um open raise, ele abriu as apostas, a segunda street de apostas, fazendo um raise, o open raise de 3x, 3 vezes a aposta obrigatória do Big Blind, que é uma, ele fez 3 vezes 3x. Então ele fez um open raise de 3x, o TG2 não tem ação, portanto ele foldou, o MP1 não tem ação, portanto ele foldou, e no MP2 nós temos 3BB, ou seja, ele deu call no open raise do TG. O hijack foldou, o cutoff foldou, e no botão nós temos 9BB, ou seja, ele fez um raise no open raise do TG e no call do middle position, aumentando para 9 big blind. Essa jogada se chama squeeze. Ele squeezou 9 big blinds do botão. Ou seja, o small blind, como ele tinha pago obrigatoriamente meia blind, se ele quisesse entrar nessa mão, ele teria que no mínimo pagar 8 blinds e meia, ou aumentar. O Big Blind, 8 blinds. O UTG, como ele já tinha pago 3 blinds na sua open raise, na sua aposta que ele fez, para inteirar 9, ele precisaria pagar mais 6, ou poderia aumentar, mas como nós vemos no exemplo, ele apenas pagou mais 6 blinds. E o middle position, se quisesse continuar na mão, também teria que pagar mais 6 blinds, mas como você vê, ele preferiu foldar. Então você veja que ali embaixo, no quadrado ilustrativo em azul, você vê que nos últimos 3 quadrados o pote tem 22 blinds e meia, sendo que para jogar essa mão o UTG investiu 9 e o botão 9 big blinds, então, para verem o flop. Essa foi a primeira e segunda street, e agora vamos à terceira street de apostas. O UTG é o primeiro a falar, ele está fora de posição nesse exemplo. Ele poderia apostar, sair apostando, mas ele prefere dar um cheque. O botão, que foi quem deu o raise, resolve seguir apostando, então ele faz uma c-bet de aproximadamente 1/3 do valor do pote. E uma aposta aqui, eu quero falar sobre o size das apostas, eu estou botando como exemplo para a gente acompanhar o raciocínio 1/3, mas em outra videoaula nós falamos sobre o size das apostas. Aqui esse size poderia variar de 1/3 para 2/3, para 3/4, para win, para pot, enfim. Isso nós vamos estudar em uma próxima videoaula. Mas o objetivo aqui é nós acompanharmos a quantidade de fichas que são necessárias até o final do showdown nesta mão. Então ele apostou 1/3 do pote e o TG poderia dar um raise
completando uma jogada que nós chamamos de check raise. Ele primeiro checa, o vilão se beta e daí ele aposta, forçando o vilão a pensar, pô, será que ele está me baitando ou não? Mas ele simplesmente dá call. E aqui a gente não está especulando quais cartas o UTG tem, quais cartas o botão tem, nem nós estamos revelando as cartas comunitárias. Mas o objetivo dessa aula é que nós possamos compreender a evolução dos blinds e quantos blinds são necessários em cada street para chegarmos até o showdown. Então você veja que no final dessa street o pot tem 38 blinds e meia e cada jogador já investiu 17 blinds para poder ver o Turner. Agora vamos aí à quarta rodada de street, quarta street de apostas, que é quanto se paga para ver o river. Você veja que novamente o UTG checa, o botão novamente faz uma aposta de 1/3 do pote e novamente o UTG dá call. Então foram necessários mais 12 blinds nesta street de apostas. Eles já tinham apostado 17 com mais 12 cada um. Para ver o river já apostou 29 blinds e o pot tem 62 blinds e meia. E finalmente chegamos então nas apostas para termos o showdown. Novamente o UTG dá check, o botão novamente aposta aproximadamente 1/3, são 20 blinds, e novamente o UTG dá call, e então teremos o showdown das cartas. Você veja que para termos o showdown, cada jogador investiu então 49 big blinds, totalizando no pot 102 blinds e meia, que são as 3 blinds do middle position que foldou depois no squeeze do botão, e mais as antes e blinds. Então você veja que cada jogador, para termos o showdown, mostrarem suas cartas e disputarem quem ganhou o pot, neste exemplo precisou de no mínimo 49 big blinds para chegar até o final. Então, e aqui nós temos um resumo. Pré-flop, os jogadores já precisaram de 9 big blinds. E pós-flop, cada jogador, então, precisou para ver o Turner 17, para ver o River 29 e para termos o showdown 49 big blinds. E aqui nós temos um resumo bem definido. Então, para ver o flop, cada jogador precisou de 9 blinds. Para ver o Turner, cada jogador precisou de 17. Para ver o River 29 e para verem as cartas, para ver quem ganhou, para termos o showdown, 49 big blinds. Então, com esse raciocínio, com esse entendimento, agora nós podemos ter uma melhor decisão na escolha das nossas cartas, com que cartas nós iremos jogar. Então, se você tem menos de 17 blinds, você já tem a consciência de que vai ser difícil ver cartas como o River e as cartas do showdown, a não ser que você dê all-in, claro. Mas então, com 17 blinds, você tem que preferir escolher cartas com equidade linear. O que são cartas com equidade linear? É o range que já no flop completa um jogo como um par com top kicker, um par, dois pares, trinca. Quais são esses jogos? Ás e rei, ás e dama, ás e valete, rei e dama, rei e valete, ás e 10, ás, e assim vai. São as brothers e também pares de mão. Então, você pode definir o seu range pela quantidade de fichas que você tem. Agora, se você já tem uma quantidade de fichas maior, se você já tem como nós vimos ali, 29 big blinds ou 49 big blinds, que são os blinds no mínimo necessários para termos o showdown, além de cartas de equidade linear, você também pode adicionar, na abertura do seu jogo, jogos de equidade robusta. Quais são os jogos de equidade robusta? São jogos que completam straights e flushes, que normalmente precisam da virada do Turner e da virada do River para completarem o seu jogo. Então, como por exemplo, 7, 8 suited, 8, 9, 9, 10, 10 valete, valete dama suited, aí já poderia até pensar ali em jogos de equidade linear, mas são jogos que têm equidade robusta, são jogos que completam straights e flushes. Então, o objetivo dessa videoaula é você compreender que a quantidade de blinds que você tem no seu stack, você vai te dar até um limite de virada de cartas. Então, adeque bem o seu jogo. Se você tem 10 blinds, você não vai jogar com 8, 9, você não vai jogar com 10 valete pensando em formar um straight e um flush, porque para isso você precisaria da quarta rodada da quarta street, você precisaria ver o turn, precisaria ver o river, que são jogos de equidade robusta. Eu espero que a gente tenha feito com você entendido o objetivo dessa videoaula, que é compreender a relação
entre a quantidade de blinds que você tem e a possibilidade de jogos que você tem, até onde você pode ir. Se você sabe que eu tenho 15 blinds, eu não vou conseguir ver mais do que o Turner. Então você precisa de jogos de maior valor, que tenham equidade linear, que já na virada do flop completem o seu jogo, como Ás e Rei, Ás e Dama e assim por diante, pares de mão. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Gostou? Compartilha. Não concorda? Pô, deixa o seu comentário também. O objetivo da metodologia Poker 52 cartas é o estudo e o aprendizado do poker e para democratizar esse acesso a esse estudo. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilha, dá essa força pra gente. Um abraço, até a próxima.